Olá. Dentre todas as características de uma peça, a principal delas, e a que mais influencia todas as outras, é a espessura de parede. A gente vai entender isso nesta aula. Espessura de parede é uma característica que determina muitas outras características da peça. Então, ela é uma característica mãe. Por isso que ela é trabalhada inicialmente nesse módulo. Algumas propriedades de polímeros governam a possibilidade de espessuras maiores ou menores de parede. Ou seja, para cada polímero, eu vou ter uma possibilidade de ter uma espessura de parede maior ou menor. Entre essas propriedades que são importantes se levar em consideração estão a cristalinidade. A presença de maior ou menor número de cristais aumenta a rigidez e também leva a fatores que governam a contração térmica durante a cristalinidade. A viscosidade, a capacidade de preenchimento de um molde de injeção por um material, é dado pela capacidade de escoamento e preenchimento dos pontos mais restritos. Apesar dos polímeros serem materiais pseudoplásticos, o aumento da taxa de detalhamento vai fazer com que eu tenha uma redução na viscosidade. A presença de uma baixa temperatura, um molde frio ou outras características podem impedir a presença de espessuras de parede muito pequenas. Além disso, o processo produtivo. Eu tenho processos que são mais aceitáveis para espessuras de parede menores e tem processos que eu preciso ter uma necessidade, tenho uma necessidade de uma parede bem grossa para ele seja adequado, para ele produzir uma peça de boa qualidade. Condutividade térmica. Polímeros são materiais isolantes. Dessa forma, quanto maior a espessura de uma parede, maior o tempo de resfriamento ao quadrado. Ou seja, um aumento drástico vai ser ocasionado por um pequeno aumento da espessura de parede. O objetivo, obviamente, em termos de custo, é que a espessura de parede seja a menor, tal qual é necessário como requisito mínimo. Por fim, nós temos efeitos de expansão e contração térmica causados na peça durante o ciclo de produção. Durante o seu aquecimento, as peças expandem de uma taxa muito maior do que a dos metais, enquanto que durante o resfriamento ela se contrai significativamente. Esta expansão e contração pode levar a diversos defeitos. Sempre que a gente está tratando de projeto, a gente está tentando identificar características para atendimento das demandas de uso da peça, ao mesmo tempo que nós fugimos dos principais defeitos. É importante lembrar que a espessura de parede deve ser uniforme, porque isso ajuda a eliminar as tensões internas, as distorções e também as fraturas por tensão. Então nós temos aqui 3 defeitos que são presentes em uma peça plástica quando a gente tem uma diferença entre espessura das suas partes. Um lado mais grosso e um lado mais fino. Aqui na figura a gente tem algumas observações. A primeira figura é uma peça que está desbalanceada, enquanto nós temos na parte de baixo a mesma peça que cumpre as mesmas funções, porém ela está mais balanceada. Se eu tentar fazer a injeção desse componente aqui, ou a extrusão, já que é um componente contínuo, eu vou ter uma região de grande massa, uma região de pequena massa, uma região de grande massa, pequena massa e grande massa. Durante o resfriamento, eu vou ter vários efeitos causados pela contração. Entre eles, a presença de rechupes. São reentrâncias no momento em que a peça contrai, ela se puxa, a parte do meio leva mais tempo a resfriar que a parte externa solidifica, a parte do meio ainda está fluida. Durante o resfriamento lento, eu tenho uma possibilidade de ordenação maior das cadeias, ela contrai o seu volume de forma mais significativamente e puxa as paredes externas para dentro. É isso que a gente observa aqui nessas marcas. Além disso, eu tenho o empenamento dessa peça. Como um lado contém mais massa do que o outro, a temperatura no molde de injeção de um dos lados vai ser maior do que o outro. Com isso, o lado mais quente vai demorar mais tempo para resfriar. Com mais tempo, ele também vai ter uma opção de
ter um arranjo mais ordenado, vai contrair o seu volume e vai se deformar. Nesse lado, nós temos aqui então um lado que vai resfriar rápido e aqui um lado que vai resfriar lento. A presença desse lado lento vai causar forças de repuxe nessa peça aqui, que como eu já não tenho mais um lado maleável, já que este lado de cima já está sólido, ela se deforma. Nós temos outra possibilidade ainda de que essas paredes aqui fossem já bem refrigeradas, elas tivessem já a sua forma bem definida, e em vez de eu ter um empenamento, ou o que eu posso obter aqui também, são um vazio interno. Mas o que é importante aqui? É que eu consiga fazer a mesma peça que eu tenho na parte de cima, eu consigo fazer com algumas pequenas modificações, melhorias significativas. Entre elas, se eu tenho a necessidade de ter esta parte aqui, onde eu vou ter encaixe nas duas laterais, eu posso considerar que eu vou ter uma parte interna que vai me ajudar a extrair calor desse meio. E com isso eu diminuo consideravelmente o meu tempo de resfriamento. Além disso, se eu tenho alguma coisa que se apoia aqui nessa superfície, quanto mais eu puder reduzir a partir da base dessa superfície, já que ela que acumula muito material e que me leva a um tempo de resfriamento maior, eu também posso executar reduzindo esse perfil aqui, essa dimensão da base. Por fim, eu tenho um ponto de estresse neste canto aqui, onde eu tenho um canto vivo entre essas duas superfícies aqui. Sempre que eu puder arredondar esse canto, eu vou ter ganho tanto em fluidez, lembre-se que viscosidade é um dos tópicos interessantes para se levar em consideração, para se pensar em uma espessura constante aqui. Então, eu sempre tenho que reduzir e arredondar a minha peça, tá? Porque isso vai facilitar meu fluxo. E também eu vou conseguir reduzir uma quantidade significativa de material. Então, dentre estes pontos aqui, eu tenho uma peça mais rápida de fazer, primeira vantagem. Uma peça com melhor qualidade, ela atinge a mesma possibilidade do que a anterior com menos defeitos. E em terceiro, que custa menos, porque tem material. Então eu tenho 3 vantagens de uma vez só para um projeto de uma peça adequado. Por isso que é tão importante entender esses conceitos aqui e saber aplicá-los em peças. Aqui a gente vê diversos defeitos causados por uma presença de espessuras de parede não uniforme. Eu não estou nem me referindo a paredes grossas, que também por si só já é um problema na peça plástica, mas a presença de algumas paredes grossas e algumas paredes finas. Entre esses problemas nós temos os empenamentos, onde a peça contrai e ao contrair se deforma de forma desigual. A presença de vazios, onde a contração não ocorre nas partes externas, porque o resfriamento foi muito rápido, a peça não teve tempo ainda de se deformar, mas a contração de volume continua existindo. Então, em vez de eu ter uma espessura, eu tenho as forças sendo aplicadas para o lado interno, pela essa redução de volume. Eu tenho forças puxando para dentro. Mas, como todas essas paredes aqui já estão solidificadas, elas não conseguem alterar a sua geometria, eu tenho uma força igual e contrária, pela lei de Newton, onde eu tenho essa parte aqui sendo puxada e o lado interno, que ainda é maleável, consegue se deformar e se deslocar em direção à parte externa. Com isso, eu tenho uma peça com um vazio. Outra opção aqui de defeito que eu tenho é a presença de alguns pontos com alta tensão. Se a peça não conseguiu liberar essas tensões geradas por um resfriamento lento numa região e rápido no outro, que é o que eu tenho em todas elas aqui, o que eu posso ter então é uma região, uma zona de alta taxa de tensão, porque ela teve que fazer a transição entre uma zona de alta contração, então esta zona aqui teve uma alta contração e esta zona uma zona de baixa contração. Então eu tenho alta deformação e baixa deformação. Essa diferença é significativa e gera uma região bem pronunciada de alta tensão interna. Qual que é o problema da tensão interna? É muito fácil de que qualquer força aplicada gere uma resposta catastrófica nestes pontos. Quando a gente tentar forçar essa peça, é o ponto que tem maior probabilidade de romper.
e ele vai romper a uma força muito menor do que teria se ele não tivesse essa tensão interna. Então a gente está reduzindo as nossas propriedades. Por fim, nós temos um problema bem característico de deformação, onde a peça se contrai e, para tentar aliviar as tensões internas que ela tinha nesses pontos aqui, ela se deforma. Então ela acaba mudando o seu formato. Isso aqui deveriam ser paredes bem alinhadas. Agora eu tenho uma diferença, um ângulo aqui de diferença entre essas duas paredes. Por quê? Porque ela teve que se deformar para recolocar ou realinhar as suas cadeias na direção da tensão. Aqui a gente vê uma peça que ela é projetada com uma ideia, né? Onde eu tenho paredes mais grossas, médias e mais finas, finas e longas, cantos vivos. Então, quando eu penso nessa parede, eu projeto ela, muitas vezes eu posso levar em consideração vários fatores de utilidade, mas eu não estou levando fatores de produção em conta. Quando eu produzo essa peça, o que eu acabo tendo é uma peça com uma deformação considerável, rechupes, vazios e outros problemas, como tensões localizadas. Eu posso ter aqui mais rechupe, posso ter dificuldade de conformação desses cantos aqui, eu posso ter esses cantos aqui não conformando de forma adequada, tá? Eu tenho problema de preenchimento nesses cantos aqui, neste canto aqui, neste canto aqui, principalmente porque eu posso ter dificuldade de colocar a fluidez do material, chegar até aquele ponto e preencher completamente a peça. Da mesma forma, um objeto muito sólido, muito grande, posso ter muita dificuldade de produzir ele em injeção. Sempre que eu tiver a possibilidade, eu tenho que levar em conta algumas paredes aqui que são importantes para minha montagem, para o meu uso, eu posso tentar trabalhar somente com o preenchimento destas paredes aqui, deixando esse vazio aqui. Então, além de eu reduzir uma quantidade considerável de material, eu estou reduzindo aqui o tempo de fabricação e melhorando a qualidade. Isso aqui é uma peça que deveria resistir cargas. Em vez de eu produzir uma peça grossa, eu posso criar uma nervura interna que vai me levar uma resistência maior. Posso fazer mais do que uma, inclusive. Posso colocar outra aqui, outra aqui. Então isso vai ajudar a distribuir as tensões aplicadas aqui nesse sentido entre as partes da peça, sem necessariamente trabalhar com uma superfície muito grande, uma espessura muito grande, um volume muito grande. Outro problema bem característico, quando eu tenho pinos ejetores, por exemplo, colocados na peça, eu posso ter uma contração diferente. É um efeito onde a espessura de parede é constante, mas a taxa de resfriamento não foi. Então isso vai fazer com que eu tenha pontos de cristalização diferentes aqui, maiores ou menores, com maior ou menor fuga de calor durante o resfriamento. Uma das formas que deveria ser pensada é sempre levar em consideração alguns pontos de resfriamento localizados. Sempre que eu tiver a necessidade de uma superfície mais grossa, mais espessa, com maior volume de material, eu vou ter que levar também em consideração uma estratégia para roubar mais calor naquele ponto. Então, o que ele mostra aqui é a presença de alguns pontos de resfriamento preferenciais em uma parte mais espessa da peça. Deixa eu considerar aqui como é que a espessura de parede ela deveria ser sempre uniforme, mas nem sempre isso é possível. Então o que a gente pode ter, em alguns momentos, é uma superfície uniforme, a maior parte da peça, mas com algum ressalto, algum reforço, algum ponto de maior espessura, ou até um ponto de menor espessura. E aí nós temos um segundo problema, que é a transição de uma região de espessura maior para a superfície menor. Vamos considerar aqui essa peça, então, eu tenho uma superfície mais grossa, eu vou fazer uma transição para uma superfície fina e depois eu vou partir para uma superfície média. Se eu tentar injetar essa peça aqui, então eu vou redesenhar ela aqui, está olhando ela em perfil. Eu vou tentar injetar essa peça, até posso fazer ela menor então. Mais fina aqui, para agravar ainda mais o problema. Se eu tentar injetar essa peça, independente do lado que eu tente injetar ela, eu vou ter um problema sério aqui. Qual que é esse problema sério?
Se eu tentar injetar essa peça, eu posso tentar injetá-la por este ponto, pelo centro dessa parede, por centro desta parede aqui. Então eu vou chamar este ponto aqui ponto A, ponto B, ponto C. Eu posso tentar injetar ela por um dos cantos aqui, no ponto D. Eu posso tentar injetar ela por este outro canto aqui, ponto E. Posso tentar injetar pelo meio desta superfície aqui, ponto F, pelo meio desta superfície aqui, o G, pelo meio desta superfície, ponto H, por estes cantos aqui, ponto I, pelo centro da peça, ponto J, e ainda talvez algumas outras opções, ponto L. Posso, em vez de fazer esse ponto J, já considerando que eu tenho mais material nesta parte aqui da peça, eu posso fazer um ponto deslocado, ponto M. Eu posso tentar um ponto mais próximo desta superfície aqui, desta região de espessura média, ponto N. Então a gente pode considerar aqui que tenho uma série de opções. Ponto O, onde eu tenho mais próximo do topo desta massa aqui. Ponto P, mais próximo da parte baixa desta massa. Então, só aqui a gente já tem um grande número de opções, de possibilidades, ainda outras deslocadas, para tentar atender essa demanda de preenchimento dessa peça. O que é importante levar em consideração? Se nós iniciarmos um processo de injeção, eu tenho que levar em consideração o fluxo do material ao longo do preenchimento. Então eu vou pegar aqui 2 pontos e eu vou tentar desenhar esse exemplo aqui. Em primeiro lugar, eu vou tentar pelo ponto A, vou fazer um novo desenho e vou fazer um preenchimento a partir do ponto A, vou pegar até mais pontos. A partir do ponto F e a partir do ponto H. São 3 opções aqui, são 3 opções aceitáveis. F e J se mostram semelhantes, A e M também têm as suas semelhanças, o H tem outros pontos aqui próximos dele, o I e o G também são semelhantes. Então eu vou fazer esses 3 desenhos aqui, a partir do ponto a partir do ponto F e a partir do ponto H. Vamos desenhar essa peça novamente aqui. E eu vou desenhar ela em 2D só. Me interessa só o perfil de avanço desse material, mas considere que isso aqui é um volume. Então lembre-se, eu tenho o ponto A, e aí eu vou renomear eles para ponto B e para ponto C. A partir do ponto A, o que eu vou ter? Eu vou tentar ter um avanço do material aqui, a partir do preenchimento. Então eu estou injetando o material aqui. Este material vai ocupar inicialmente esta região. Ao passar dos milissegundos, eu vou ter a expansão desta zona aqui. E assim, cada segmento de círculo aqui soma um novo momento de passagem de material, de penetração de material no interior da peça. Observe que eu tive um fluxo praticamente constante aqui durante todo esse percurso, até que eu chegue neste ponto aqui. Neste ponto, eu vou ter a execução de um novo arco. Quando eu tiver esse novo arco aqui, agora eu tenho o material fechando esta lateral e fechando esta lateral aqui. Com isso, eu fiquei com ar preso nesse canto. Se eu não tiver aqui um escape de ar, uma passagem de saída desse ar preso, provavelmente eu vou ter uma bolha nessa peça. O material que vinha em um sentido de injeção, agora vai ter que fazer uma curva certeira aqui a 90 graus, porque ele vai começar agora a fazer um preenchimento nesse sentido. A gente não gosta de fazer curva, né? A gente vem correndo num sentido, tem que fazer uma curva muito fechada. A nossa tendência é bater aqui contra a parede, de se deslocar em relação a esse curso aqui. Então, o material que está se deslocando aqui na vertical, ele vai vir até o fundo, ele vai se chocar até o fundo. Se eu me choco com o material no fundo, eu tenho uma resposta desse material elástico aqui da parede da peça, da parede, desculpa, do molde, em relação ao material que está em fluxo. Então, vai ter uma força em oposição à injeção de material, para depois esse material ter a sua capacidade de fazer a curva aqui e começar a avançar. Então observe o seguinte, se a cada 10 milissegundos
eu preencho uma quantidade de volume de material aqui, tá? Igual a esta, e eu mantenho a mesma velocidade de preenchimento durante o avanço nesta região aqui, e em um curto espaço de tempo, nos mesmos 10 milissegundos, eu vou avançar uma grande quantidade de área, de deslocamento. Por quê? Porque agora o meu volume do meu tubo para passagem de material ficou muito menor. E observem que eu tenho alinhamento de cadeias neste sentido aqui. Aqui elas ficaram mais embaralhadas, porque eu tenho aqui um deslocamento, uma mudança de alinhamento das cadeias. Agora elas têm squat aqui nessa curva. Elas se tornam bem alinhadas nesta parte de baixo. E elas, estando alinhadas em alta velocidade, elas vão se chocar contra esta parede. Se chocando contra essa parede, agora elas não podem mais voltar para cá, porque eu não tenho mais espaço. Elas começam a subir e respingar contra esta superfície aqui. Então eu vou ter um alinhamento de cadeias na região 1 da peça, um alinhamento muito significativo na região 2 e um desordenamento grosseiro na região 3, na região média. Observem que, se eu levar em consideração que neste canto aqui, nesta região aqui da peça, eu tenho um problema de mudança de fluxo, o fluxo vinha num sentido e se torna para o outro, se eu tiver uma contração, ou melhor, se eu tiver essa peça acabada e aplicar um esforço nessa peça aqui, segurar essa parede aqui e tentar dobrar esse lado para baixo, é muito fácil de romper aqui. Não só é muito fácil de romper, como as cadeias estão alinhadas no sentido diferente de esforço. Então, elas deveriam estar alinhadas, ajudando a resistir a essas forças aqui, e elas não estão nesse sentido. O que é importante aqui? Tá? Eu tenho uma dificuldade muito grande, vou desenhar isso aqui em aumento agora. Aquele cantinho ali, se eu tiver um canto vivo, onde o material vinha se deslocando num sentido, bate aqui, e agora ele tem que vir para cá, eu tenho muitas vezes uma dificuldade de fazer essa mudança aqui em 90 graus desse canto vivo. Sempre que eu tiver a possibilidade de facilitar com uma pista mais larga um alinhamento das cadeias, por uma presença de um raio aqui, então isso aqui é a parede da peça, eu faço um raio aqui nessa parede de peça, isso vai me facilitar que as cadeias que estão vindo neste sentido aqui agora mudem para este sentido, isso vai me auxiliar a ter maior resistência nesse ponto. Com isso, eu aumento significativamente a resistência nesse canto aqui, no momento que eu tiver uma tensão aqui, uma força para tentar quebrar essa peça. Mas, de novo, eu tenho um alinhamento preferencial em uma região da peça, um alinhamento preferencial em outra região da peça. Quando as cadeias na região 1 da peça tentarem contrair, como que elas contraem? Essas cadeias que são alinhadas estão assim, vão tentar se contrair assim. Então eu tenho na região 1 uma contração significativa nesse sentido aqui. Na região 2, que era essa aqui, eu vou ter uma contração significativa neste sentido aqui. Então observem que eu tenho uma região da peça que contrai de uma forma, uma outra região da peça que contrai de outra forma, e eu tenho uma zona aqui intermediária. A zona intermediária vai ser forçada de dois sentidos diferentes. Por causa disso, eu tenho uma tensão localizada. Então, nessa peça aqui, a gente consegue perceber que eu tenho um alinhamento preferencial nesse sentido, um alinhamento preferencial nesse sentido aqui, e uma zona de transição que tem menor resistência que o restante da peça. Além disso, quando eu chego no final da peça, e eu tenho aqui um alinhamento preferencial, apesar do tubo ter terminado aqui, o material que vinha em alta velocidade vai continuar avançando no mesmo sentido que já vinha avançando, e vai se chocar contra esta superfície. Esse choque, em geral, gera a presença de uma marca, por causa que esse material tem a tendência de respingar. Então ele vai voltar, e eu tenho uma superfície que ela poderia ser lisa aqui, e aqui ela fica levemente rugosa. Quando eu olho contra a luz, vou enxergar isso como uma falha de injeção. Então o material que vinha num sentido, agora tem que trocar muito rapidamente o sentido de injeção. E de novo, eu posso ter aqui um problema. O material que vinha avançando nesse sentido aqui, e se choca contra essa parede, quando ele tentar, ele vai preencher este lado aqui, ele se choca aqui,
e a tendência dele é ir para cima, que é o espaço que ele tem livre, porque ele não pode voltar. Então eu vou ter esta formação aqui, e agora eu posso ter novamente aqui, este cantinho aqui, a presença de uma bolha. Essa bolha é um espaço vazio que não conseguia ser ocupado porque o ar não saía daqui. Então eu tenho que criar aqui, neste canto e neste canto, saídas de ar. A mesma coisa acontece por aqui. Também deveria ter saídas de ar aqui facilitadas para que o ar não fique preso no interior dessa peça. Formas de melhorar isso aqui, né? Eu poderia ter uma transição mais suave entre a região mais alta e a região mais baixa. Então essa transição suave, apesar de aumentar a quantidade de material nessa peça, me dá uma proporção de qualidade muito melhor, né? Uma capacidade de transição aqui, onde o material que escoa por aqui facilmente se desloca nessa região. Eu acabei não esquecendo de fazer as duas outras possibilidades. Então eu fiz a injeção por A, vou fazer a injeção por B agora. Então a injeção por B, quando eu tenho a entrada de material por aqui, logo o material está vindo nessa direção aqui, porque o bico de injeção e os canais estão levando o material até aqui, e ele é obrigado a fazer uma mudança brusca, drástica na sua fluidez aqui, no seu caminho preferencial. Com isso, esta região aqui é uma região que vai ter uma marca, tá? Porque o material bateu sobre ali e vai ficar agredindo aquela superfície ali durante bastante tempo. Então, mesmo que o material tente solidificar ali, eu sempre tenho material quente batendo contra essa superfície que já está tentando solidificar, por causa que o molde está gelado, e dificultando a criação de uma superfície plana, lisa, brilhante. Tá? Então, além disso, se eu tenho durante todo o tempo material atingindo essa parede aqui, é bem provável que eu tenha um acúmulo de calor neste lado do molde. O material que bate aqui constantemente começa a avançar para os dois lados. Já que eu tenho as duas superfícies lisas, o material que está fluido vai tentar preencher ambas. Não tem lado preferencial aqui. Porém, ele vai preencher este lado aqui, como a gente já viu antes, e vai parar o seu avanço. Todo o material que vinha avançando para o lado de cá, agora não tem mais espaço para ele. Eu tenho então um aumento repentino da velocidade de avanço do material pelo outro lado. O que eu tenho então? Eu tenho um avanço. Perdão. Eu tenho um avanço que estava constante e de um momento para o outro eu tenho um aumento brusco deste avanço de material aqui. Então eu tenho um alinhamento das cadeias aqui de uma forma, de uma velocidade, e rapidamente eu tenho isso aqui sendo alinhado de forma mais drástica a partir desse ponto. Isso é ruim porque eu tenho uma região agora de relaxamento, onde o material avançou de forma mais lenta, com isso ele teve mais tempo de formar as paredes, de se reordenar, as cadeias tiveram tempo de se organizar e se novelar. A partir daqui, eu tenho agora um avanço rápido, e esse avanço rápido muitas vezes está relacionado a um alinhamento grande de cadeias. Então, eu tenho cadeias muito alinhadas ali, que são obrigadas agora a contrair só num sentido, já que elas não estão desordenadas nos dois sentidos, onde ela contrairia de forma mais aleatória. Então eu posso ter a peça que contrai de uma forma no lado de baixo e de outra forma no lado de cima. Onde eu tenho aqui uma redução de tamanho, né? Então a peça pode ter uma contração aqui, por exemplo, de 1%, e aqui eu tenho uma contração de 3%. O que acontece? A peça vai ficar desbalanceada. Eu vou tentar fazer com que uma geometria fique dentro das especificações, enquanto que a outra sai fora. Quando eu tento melhorar a outra, uma sai fora. Eu sempre tenho um problema aqui de balanço entre as várias caras da peça. E ainda a outra possibilidade é a injeção pelo ponto C. Aqui a gente tem uma consideração bem importante, tá? Se eu levar em consideração esse sistema aqui, eu devo ter provavelmente ar preso nesse cantinho aqui, deveria ter minha saída de ar, mas eu parto a partir desse ponto aqui, a partir desse ponto, há um avanço
mais regular. Então eu não tenho nenhuma mudança brusca, já que aqui agora eu parti de um ponto de alta restrição para um ponto de baixa restrição, e agora eu tenho tempo desse material aqui que vinha avançando, ele tem espaço para mudar a sua orientação, já que todo o espaço para ele fazer a curva, as cadeias que estão vindo aqui, eu tenho espaço para elas fazerem a curva. Eu não é uma curva drástica, brusca. Porque mesmo que ele tenha a tendência de continuar se movimento nesse sentido, uma vez que ele atinge aqui, eu tenho uma área grande para que ele mude seu sentido de avanço e consiga preencher a peça. Provavelmente com ar preso nessas duas pontas aqui. O que a gente obtém de informações a partir disso? É preferível iniciar a injeção de uma peça pelos lados mais restritos, pelo lado mais difícil, e avançar em direção aos lados mais fáceis. Ou seja, é melhor iniciar pelas espessuras de parede mais finas e depois avançar até as mais grossas, desde que eu tenha um caminho preferencial, que é diferente de começar por aqui, onde era mais fino, só que eu não tinha um caminho preferencial. Então, levando isso em consideração, a gente consegue achar pontos de injeção mais adequados para nossa peça. Assim, injeção por esse ponto aqui nesta peça é um dos piores cenários, e injeção por este ponto aqui nesta peça é um dos melhores cenários. Não é perfeito, porque eu ainda vou ter, por exemplo, este canto aqui com ar preso. Mas ainda é melhor do que o anterior. Da mesma forma, já tinha visto essa possibilidade aqui, onde eu vou partir para depois esta possibilidade aqui, com redução significativa de volume de material aqui, melhoria na espessura deste elemento aqui, e também melhor ajuste nesta espessura aqui deste componente lá de cá, reduzindo o estresse causado por esses cantos vivos em vários pontos da peça. Aqui a gente tem só um detalhamento talvez um pouco mais claro, onde eu tenho aqui o material escoando a partir deste ponto, e ele tem se o material está escoando a partir deste ponto, ele chega aqui e toca aqui. Então eu tenho uma região agora de ar preso aqui, e eu tenho uma tendência de ter bolhas. E o material tem que fazer uma mudança brusca de sentido, começar a avançar aqui. E aí observem que se em cada milissegundo ele preencher aqui 1 grama de material, 1 grama de material preenche uma quantidade bem maior aqui de volume, de espaço dentro do molde. Então eu vou ter o alinhamento de escadeias muito drásticas e muito bruscas. Quando se contrair, é bem provável que esse cara aqui contraia de forma significativamente. Então a peça vai reduzir assim e também vai aumentar um pouco assim. Talvez se fosse um pino, tivesse um encaixe, ele já não encaixa mais. Dessa forma, esse não é o método mais recomendado. O melhor é que se a gente tenha uma transição, de novo, transição entre uma região e outra, eu dou para o material uma possibilidade, assim como se fosse uma estrada, onde dos caminhos, né, uma das pistas, está fechada por cones aqui. Então, eu tenho carros andando nas duas pistas. Em algum momento, eu tenho cones fechando uma das pistas. Reparem que os carros que estão na pista de cima são obrigados a divergir para a pista de baixo. Ao fazer isso, eles atrasam os carros na pista de baixo e todo mundo demora mais para passar. Só que, se eu considerar que eu estou injetando todo mundo na mesma velocidade, os carros que passam por aqui agora têm que passar muito mais rápido. Já que aqui eu tinha 2 carros por segundo e agora eu tenho que passar os mesmos 2 carros por segundo aqui dentro. Então, esta redução aqui, este alongamento, me facilita a vida. É melhor do que se eu tivesse uma parada brusca aqui de cones, onde o carro que chega aqui muitas vezes fica parado, ele não tem para onde sair, já que os carros da pista de baixo não deixam ele passar. Então isso é possível dentro de uma peça onde o material que chegou até a superfície de cima fica parado. Então eu tenho aqui material parado que já está resfriando, enquanto que eu tenho material que está avançando pela pista de baixo. Durante o resfriamento, este material aqui já está frio, durante
nossa etapa de resfriamento do processo de injeção. Esse material já está frio, poderia ter extraído a peça. E aqui eu ainda tenho material quente, então eu aumento bastante o meu tempo de resfriamento. Se eu levar em consideração aqui, eu tenho uma facilitador, né, uma forma de melhorar aqui esse fluxo. Melhor ainda é que eu não tivesse isso aqui na peça. Isso aqui significa que o material chega até aqui e neste canto aqui ele fica restrito. Da mesma forma, o material que vem andando alinhado com a parede acaba se chocando a parte de baixo. O melhor seria que eu tivesse um raio, um ângulo e um raio. Agora, qualquer material que está avançando aqui, ele é direcionado por um facilitador para chegar no mesmo local. Quanto mais drástica essa diferença aqui, por exemplo, se eu tenho aqui uma estrada com 6 pistas e aqui eu vou reduzir para uma estrada de uma pista, eu vou ter que fazer com que 6 carros agora andem por uma pista mais restrita. Quanto mais suave for essa transição aqui, mais longa ela for, então eu poderia ter uma transição longa entre todas essas pistas aqui, tudo isso me facilita a vida para ter um melhor preenchimento da peça. Com isso, encerramos a nossa discussão sobre espessura de peça.